eu vou falar agora dos meus pincéis. Bom, eu vou começar por onde eu comecei, né? Os pincéis que você tem que usar, eles têm que ser de cerda macia, tá? Então, quando você for comprar, você tem que fazer o teste da cerda, assim. É pegar mesmo e ver se ela tem cerda macia. Eu gosto muito dessa marca Ceramic. Esses foram os primeiros pincéis que eu comecei a usar, assim, quando eu quis um pouquinho mais de qualidade. Eles são mesmo um pouco mais caros, eu não sei qual que é o valor dos pincéis que você tá acostumado a comprar. Mas eu lembro, assim, na época eu achei caro, tipo assim, não sei quando eu comprei, mas R$10 em um pincel, né? Às vezes é bem mais do que você tá acostumado a gastar. Mas eles duram muito. E como eu falei no vídeo anterior, é importante que você, para não desperdiçar os seus pincéis, porque assim, eles duram, mas eles gastam muito, né? É muito fácil você gastar o seu pincel, deixar ele assim, todo descabelado. Vou falar aqui agora também dos tipos de pincéis que eu uso. Eu uso muito esses pincéis chatinhos, tenho eles de várias marcas, os retinhos aqui. Ah, tem um pincel aqui da Faber-Castell que é muito bom. Eu ganhei um monte desses pincéis quando eu fiz um trabalho de customização para Faber-Castell e eu gosto muito gostei muito do jeito, assim, do resultado que esse pincel tem, né? Ele se desgasta bem fácil, mas ele é muito bom, assim. Então, tipo, eu não sei quanto que ele é pra vender aí, porque eu ganhei ele num kit. Mas se você quiser procurar esse pincelzinho da Faber-Castell, número 4, ele é bem bom, né? E aí, acredito eu que todos os outros pincéis da Faber-Castell também devem ser bons. Você sempre tem que buscar pela linha de cerdas macias, né? Por exemplo, a Tigre. A Tigre tem essa linha de pincel bem grosseira, assim, né? Tem Tigre e tem outras marcas. Essa de jeito nenhum você usa para pintar, porque as cerdas são muito duras. Mas a Tigre também tem uma linha de cerdas finas, né? Fina não, uma linha mais refinada da Tigre. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu gosto também. É essa daqui, ó. E essa é uma linha boa da Tigre, né? Essa aqui, como você vai ver, é uma cerda fininha. Então busca sempre por essas linhas mais de pintura mesmo dos pincéis, porque faz muita diferença um bom pincel na hora de pintar. Você pode começar com a Ceramic e depois ir melhorando. Independente da marca, acho que você tem que ter alguns pincéis retos aí, uns maiores e outros menores, mas reto é importante você ter. Olha, chanfrado eu tenho poucos. É o mais difícil às vezes, ou eu esqueço de comprar, não sei, ou eu não encontro. Mas chanfrado é legal porque ele é meio que o reto, só que às vezes você precisa ir num cantinho mais angular, assim, e essa pontinha ajuda. Então é importante você ter aí um chanfradinho. Assim, não precisa ser todos os tamanhos, mas ter aí um grande. Esse aqui eu uso muito pra pintar coisa grande, né? Óbvio. E também um pequenininho delicado é bacana. Chanfradinho aqui, então, uns 3 tamanhos, né? Eu gosto sempre de ter pincel pequenininho, porque como a gente trabalha com miniatura, então sempre usa mais um menor do que um muito grande. Os redondos, né, com a ponta arredondada, eu confesso que eu não uso muito, não, tipo, e não vejo também muita diferença, pelo menos pro uso que eu tenho, não faz muita diferença pra mim ter o arredondado e o quadradinho, né, o retinho. Talvez é até algo que eu precise prestar mais atenção, que na verdade eu não presto, que eu uso meio que eles pra mesma coisa, então
eu nunca prestei atenção, assim, se eles fazem muita diferença no uso que eu tenho aqui, né? Mas entre o arredondado e o reto, eu gosto mais do reto. Eu acho que eu uso mais o reto. Mas se você quiser ter 1 ou 2 arredondados aí pra você testar, é importante. Eu uso muito pincéis mais finos. E aí, pincel fino, eu levei um tempo pra descobrir quais os melhores pincéis finos pra comprar. E hoje eu tenho uma... Sim, a ideia que eu tenho hoje é a seguinte. É importante que você tenha pincéis finos, longos e curtos. O uso deles é bem distinto, assim, pelo menos pra mim. Como eu falei, como eu gosto de enfatizar, eu não fico seguindo muita regrinha, assim, eu vejo o que funciona pra mim e vou fazendo, tipo, tal pincel é feito pra isso, pra aquilo, né? Às vezes não funciona comigo, então eu meio que faço as regras aqui dos pincéis que eu uso. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que por um tempo eu evitei usar pincel longo porque eu achava que eles não funcionavam pra mim. Mas eu que não tava entendendo quando usar um e quando usar outro. Mas os pincéis finos aqui no Brasil eu uso muito esse da Condor, que eu falei pra você. E ele é curtinho, né? Então, os pincéis curtinhos, eles servem pra mim pra fazer sobrancelha, pra fazer o risquinho do olho, sabe? O delineador, se eu preciso fazer cílios, essas coisas, é pra isso que ele serve, pra mim, pelo menos. Os finos mais longos, aí eu uso pra fazer listra. Ele dá o traço assim mais contínuo. O curto você não consegue fazer isso. O curto é pra traço fino curto, assim. Pelo menos é onde eu identifiquei, é assim que eu uso. Então, por isso é importante você ter pincel fininho curto e pincel fininho longo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. A gente se vê no próximo vídeo.